Fala meus baguais queridos, sejam muito bem-vindos, eu sou o Rafael Ferrari, estou muito feliz de você estar aqui e no vídeo de hoje nós vamos falar o que é a criptografia, já que nós estamos falando de criptomoedas, criptoativos, né? Vamos entender o que é a criptografia para a gente ter cada vez mais conhecimento aí sobre o mercado dos criptoativos e a gente possa tomar as melhores decisões e se beneficiar disso. Antes da gente começar, eu quero te fazer um convite especial, se liga só. Vem para a nossa comunidade Crypto Moment no Discord, lá você vai ter acesso ao chat da comunidade para interagir, trocar ideias e experiências, vai ter acesso aos nossos reportes semanais, a lives e conteúdos exclusivos, vai também poder se tornar um membro Elite Club e ter acesso a ainda mais conteúdo. Nós compartilhamos resultados e também as últimas notícias do mercado. E o mais legal é que você pode fazer tudo isso pelo seu celular para não perder nenhum conteúdo dentro da melhor comunidade sobre cripto do Brasil. Vem fazer parte da comunidade Crypto Moment no Discord. Agora que você já viu o convite especial da nossa comunidade Crypto Moment, quero dizer para você que se você gostar desse vídeo, deixa um like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo, tem muita coisa boa vindo por aí. E não se esquece de compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas para levar essa informação que é muito importante para que os seus amigos, enfim, as pessoas que te rodeiam possam saber como atuar no mercado de cripto e se beneficiar do melhor mercado de todos para fazer dinheiro hoje, que é o de criptoativos, beleza? Então vamos lá para o vídeo, vamos para a tela do meu computador, vamos lá. Vamos falar hoje no nosso episódio 3 da nossa série O que é, né? O que é criptografia, que já que nós estamos falando, né, obviamente, de criptomoedas, né, a gente tem que tentar entender o que são, né, o que é a criptografia, beleza? Então vamos lá direto ao ponto. O que é criptografia? Bom, criptografia é um conjunto de princípios e técnicas empregadas para cifrar a escrita, tá? Para torná-la ininteligível. Difícil a palavra, né? Ininteligível, ou seja, para que ninguém consiga entender o que está escrito ali, tá? Para que ninguém tenha acesso a essas convenções combinadas, né? Como se chama, né? É a criptologia, né? Que estuda, então, essas técnicas de criptografia, tá? Ela pode ser usada em operações políticas, diplomáticas, militares, criminais e etc, tá? É uma modificação codificada de um texto, tá? De forma a impedir a sua compreensão pelos que não conhecem os seus caracteres ou convenções, tá? Então, por exemplo, se eu que nasci no Brasil, né, que sei falar a língua portuguesa e que conheço o nosso alfabeto aqui tradicional que nós usamos, né, se eu for, por exemplo, para a Bulgária, terra do meu amigo Ben Popov, eles utilizam outro alfabeto. Então pode-se dizer que para mim, tá, para mim, aquele alfabeto é criptografado. Eu não entendo, são caracteres diferentes. O que eu preciso fazer para começar a entender aqueles caracteres? A estudar aquela linguagem específica. Aí eu vou ter, entre aspas, códigos, senhas, digamos assim, que eu vou passar a entender, a decifrar aquele idioma, todo aquele alfabeto diferente. A criptografia, isso eu falei de uma forma bem toscona mesmo. A criptografia, obviamente, ela vai além disso, porque não basta simplesmente ser um idioma diferente. Ele pode ser usado até com o mesmo idioma, porém com códigos ou com palavras que são embaralhadas, letras que são substituídas, palavras que, na verdade, elas denotam outro significado que não o significado original dela. Existem várias formas de criptografia, das mais simples às mais complexas, tá? E você vai ver que nós estamos falando sobre isso porque, obviamente, nós estamos falando de criptomoedas, que são moedas criptografadas. Então a gente precisa entender minimamente, não é para a gente se tornar um mestre aqui em programação ou em criptografia, nada disso. A gente só tem que entender, né, o conceito básico de como isso funciona e por que isso é importante no meio de criptoativos, tá? Bom, a criptografia em segurança virtual, agora falando já da internet, né, é a conversão de dados em um formato legível, tá? Então você tem dados que podem ser lidos facilmente, você converte isso em um formato codificado, tá? Os dados criptografados só podem ser lidos ou processados depois de serem descriptografados, ou seja,
a criptografia é um elemento fundamental da segurança de dados, ou seja, um programador, ele pega um sistema, ele cria um algoritmo, um sistema, né, que faz a criptografia das informações de uma determinada forma. E só o sistema que ele programou é que, né, o próprio sistema que criptografou aquilo, que tem as chaves, digamos assim, as senhas, né, que interpretam aqueles dados para descriptografar. Então não adianta você colocar esses dados em um outro sistema, com outro algoritmo, com uma outra linguagem ali dentro, ele não vai conseguir descriptografar. Então ele só vai conseguir ser descriptografado dentro do próprio sistema. Então essa é uma coisa que protege, né, as informações que estão contidas ali dentro. Então cada desenvolvedor, cada empresa, enfim, cada grupo de pessoas ali que tem dados sensíveis, ela pode criar uma maneira própria, isso dentro de programação, para que os computadores consigam fazer isso, né, de maneira rápida, porém complexa, para que a gente não consiga a olho nu, digamos assim, e ali ler um dado e entender como é que criptografou. Não, fica tudo, para a gente, são dados, né, que estão bagunçados, que está tudo embaralhado ali, a gente não consegue decifrar. Mas aquele computador com aquele sistema, só ele consegue descriptografar usando aquela lógica, aquele algoritmo. Então, isso é muito legal e isso já é usado, né, em vários sistemas que nós temos aí, tá? Vamos falar da história da criptografia. A criptografia é um ramo conhecido, né, do conhecimento humano, né, estudado principalmente na matemática e na computação, que consiste em analisar e aplicar técnicas para realizar a proteção de uma comunicação, como a gente já exemplificou no início. O estudo da criptografia até o século XIX, quando os princípios por trás da computação moderna começaram a surgir, consistia basicamente na análise e aplicação das técnicas de encriptação e decriptação, também chamadas de cifragem e decifragem. Esse estudo consistia basicamente em pegar um texto puro e aplicar uma determinada técnica, de modo que a informação ali contida só pudesse ser lida por quem tivesse a chave ou o método de decriptação. Essas técnicas são estudadas há milênios, pois a sua aplicação é realmente útil em muitas ocasiões. Suponha que um chefe de Estado deseje se comunicar de maneira privada, tá, com um rei de um país distante, né? Uma maneira para se fazer isso seria enviar uma carta encriptada, tá, na qual somente o destinatário sabe a chave para decodificá-la. Dessa forma, mesmo que essa carta pare em mãos erradas, dificilmente isso será um problema, a menos que a chave seja descoberta de alguma forma. Então, por exemplo, código Morse. Código Morse é uma forma de criptografia. Nem todo mundo consegue ouvir, né, aquele sonzinho lá e consegue descriptografar aquilo, consegue traduzir, consegue entender o que aquele barulhinho está querendo dizer. Então, código Morse é uma forma. Você, por exemplo, entre pessoas de um determinado grupo, elas compartilham então a forma de decifrar o código. E elas, quando escreverem uma carta umas para as outras, só elas têm essa chave, essa senha, digamos assim, né, para decifrar a maneira como foi criptografado. Uma forma disso é, por exemplo, como era usado no exército romano, de você pegar as letras e colocar elas 3 casas depois, ou seja, o A virava A, B, C, D, virava o D, e o B virava o E, e assim por diante. Então você escrevia uma carta que não fazia sentido nenhum se a pessoa lesse assim, porém, se você soubesse que ela foi criada com essa lógica, essa seria a chave para você descriptografar. Obviamente que quando isso foi descoberto, caiu por terra essa forma de criptografar as mensagens, tá? Este ramo do conhecimento possui aplicações práticas, tá? Especialmente no mundo moderno. O matemático e criptógrafo Alan Turing foi um dos grandes responsáveis pela derrota dos alemães na Segunda Guerra Mundial. Turing construiu uma máquina capaz de decriptografar as mensagens enviadas pelo exército nazista de um computador desenvolvido em 1928 chamado Enigma G. Tá? Que mensalmente trocava a sua chave de criptografia para dificultar ainda mais uma possível quebra de sigilo. Ficou curioso? Essa história é contada em detalhes no filme O Jogo da Imitação, protagonizado aqui pelo Benedict Cumberbatch,
que é o Doutor Estranho da Marvel, né? Esse filme é um pouco mais antigo, é um ótimo filme, e mostra ele construindo a máquina, mostrando como que se usava e realmente usando ela na prática para entender as mensagens. Uma máquina gigante, né? Um computador gigante, né? Para poder decriptografar as mensagens nazistas. Então, sim, isso já não é uma teoria, isso foi usado por milênios, tá? Bom, vamos falar da blockchain, né? A blockchain é uma rede de dados descentralizada com base no poder computacional de milhões de computadores anônimos e ela não pode ser controlada por uma única pessoa ou um grupo de pessoas, tá? Nós vamos falar da blockchain mais na frente, mas basicamente o meu computador, o seu computador, o de qualquer pessoa, ele pode se conectar na rede para ajudar a validar as transações, não só para minerar Bitcoin, mas para ajudar a validar as transações. E isso vai fortalecendo a rede, fazendo com que seja praticamente impossível ou inviável que uma pessoa ou uma empresa ela coloque mais poder computacional do que milhões e milhões e milhões de computadores na rede, né? Para que ela sozinha consiga ter mais computadores do que metade da rede para poder, digamos assim, hackear a blockchain. Então isso é muito inteligente do design, né, da blockchain. A blockchain é uma forma na qual o registro das transações e saldos de endereços são armazenados na rede. Ela pode ser definida como uma cadeia de blocos entrelaçados por criptografia. Então, por isso, blockchain, né? É uma corrente, o chain é corrente, né? De blocos. Tá? Dessa maneira, uma série de técnicas criptográficas combinadas criam a base para o funcionamento do Bitcoin e de outras criptomoedas. Não podemos esquecer que os desenvolvedores, o próprio Satoshi Nakamoto, né, o Ralph Finney e outros, né, dos caras que idealizaram o Bitcoin, eles eram experts em criptografia. Eles levaram essa tecnologia, essa inteligência, né, para criar algo, né, relacionado ao dinheiro, para criar toda uma série de tecnologias que justifica uma nova forma de dinheiro muito mais justa, muito mais que dá liberdade para as pessoas, que é mais rápida, que não depende de intermediários, que dá poder de compra, que é finito, que é deflacionário, etc, etc, etc. Os caras conseguiram juntar o melhor de vários mundos e criar algo inédito, extremamente evolucionário, revolucionário, poderoso, mas tudo começou com criptografia, né? A partir da criptografia que se garante que as transações são privadas, são seguras e muito mais. Tá? E isso é um tema realmente pouco complexo para muitos, mas é fascinante porque você entende de onde vem, né, às vezes uma coisa que nem é muito falada, mas que foi o embrião, aí, a base de toda a criação da blockchain do Bitcoin. Tá? Especificamente, um tipo de criptografia muito importante desenvolvida na década de 80 permitiu a criação do Bitcoin anos mais tarde. Né? Você lembra que o Bitcoin, se você assistiu o primeiro vídeo da série, eu falo que o Bitcoin ele foi apresentado com seu white paper em 31 de outubro de 2008 e o primeiro Bitcoin foi minerado em 13 de janeiro de 2009. Tá? Mas isso, né, já 30 anos antes quase, já se discutia, se debatia, se tentava chegar a um dinheiro digital, descentralizado e tudo mais. Tá? Então, essa criptografia, né, trata-se da criptografia de chave pública e chave privada, um dos princípios por trás da tecnologia blockchain. Esta é a chamada criptografia assimétrica, de modo que seja possível converter uma determinada informação em outra, mas não o contrário. Então é meio doido, né? Mas é muito inteligente. Por exemplo, conhecendo a sua chave privada do Bitcoin, você consegue encontrar a sua chave pública. Mas o contrário não pode ser feito, o que protege a sua wallet, a sua carteira, que protege a informação dos seus bitcoins. Entendeu? Porque se o contrário fosse possível, qualquer pessoa que enxergasse a sua chave pública, afinal ela é pública, poderia ver também a sua privada e pegar os seus bitcoins para ela. Então, obviamente, que eles criaram esse sistema para que isso não acontecesse. O design é perfeito, na minha opinião, tá? Isso pode ser facilmente observado no site I Am Coleman, onde é possível converter qualquer chave privada de Bitcoin em um endereço público, utilizado para receber fundos. Tá? Então, obviamente que o contrário não é possível e esse design todo é muito inteligente para proteger as carteiras das pessoas. Tá?
A criptografia, agora falando de segurança, né, se tornou um dos principais pontos de estudo da computação moderna. Afinal, ninguém gostaria de ser vigiado enquanto envia textos, informações, arquivos ou realiza um pagamento em uma criptomoeda ao utilizar a internet ou qualquer outra rede de comunicação. Garantir a segurança e a integridade dos dados, isto é, impedir com que as informações sejam alteradas, é um ponto extremamente importante dentro da criptografia. Por exemplo, vamos entender um ponto sobre como os domínios da internet são protegidos com criptografia. Antes de falar disso, quero falar aqui de um ponto que pode gerar muita discussão, que é assim, se a blockchain ela é um ambiente com privacidade, então podem acontecer crimes lá dentro e não vai ter como saber quem cometeu. Primeiro que sim, mas isso é uma coisa que não tem controle, porque o crime não acontece por causa da blockchain, o crime não acontece por causa do Bitcoin, o crime acontece por causa de pessoas, né, sem ética que vão lá e cometem crimes. Então, você vai proibir as pessoas de terem filhos porque outras pessoas já cometeram crimes no passado? Não. Então você vai proibir, né, a moto de ser produzida e vendida porque um assaltante usou uma moto para cometer um assalto? Não. Você vai proibir o uso e a produção de faca de cozinha porque uma vez um marido matou a esposa com a faca de cozinha? Não. Você tem que educar as pessoas para que maridos não matem as esposas, seja com faca, com soco, tocando da janela do prédio ou de qualquer forma. Então não é a culpa da faca, não é a culpa da moto, não é a culpa do Bitcoin. É a culpa da pessoa que utiliza aquilo de uma forma, né, que não deveria. Então, a privacidade, a gente tem que pensar sempre do lado da maioria. E a maioria das pessoas não é criminosa. A maioria das pessoas quer a sua privacidade, porque imagina você enviar $500 mil, $1 milhão, $2 milhões. Imagina a movimentação da sua empresa. Ou você receber um dinheiro, uma herança, ou sei lá, fazer um trade lá, ganhar muito dinheiro, vender uma casa, e você quer pegar esse dinheiro e comprar criptoativos. E daí você faz a transação e a sua informação fica pública na rede. Porque já que a rede é transparente, é pública e a blockchain é pública, imagina se o seu nome, a quantia que você usou para fazer a transação, seu CPF, seu endereço, imagina se isso ficasse público para as pessoas saberem. Seria um desastre, as pessoas poderiam ir atrás de você, saber, pô, essa pessoa tem muito dinheiro, deixa eu ir lá na casa dela, tá aqui o endereço, eu vou lá, vou assaltar ela, eu sei que ela tem dinheiro. Então, isso é perigoso. Agora, a privacidade, ela me garante que eu posso fazer tranquilamente essa transação, tanto eu quanto a pessoa ou a instituição que vai receber não estão expostas, né? Agora, isso já não acontece nos bancos, né? Você coloca lá uma transação, primeira coisa, o governo vai te investigar, a Polícia Federal vai te investigar, se eles vão querer saber de onde veio o dinheiro, por quê, de onde, como, quando, por quê? Eles vão tratar você, por exemplo, que é simplesmente, de repente, um empresário, alguém que ganhou uma herança, ganhou na loteria, não sei, eles vão tratar você meio que como bandido. Por quê? Porque eles querem coagir você a deixar uma parte com eles. Primeiro que eles já vão pegar uma boa parte disso em impostos. E, num futuro distante, se você ganhou algum dinheiro no investimento, numa transação, e for transferir esse dinheiro, eles vão em cima, vão te pressionar e vão querer te roubar, né? Porque o imposto, a gente sabe o que é. O imposto é um roubo instituído, né? Você paga imposto 30%, 40%, 50% e não tem nada em troca. Então, é praticamente o governo te obrigando a deixar o seu esforço na mão deles para eles administrarem da pior forma possível e para se aproveitarem disso para apartamento funcional, auxílio paletó, picanha wagyu e tudo mais que eu não quero entrar no mérito da política aqui, mas que a gente sabe que acontece. Então, eles vão sim em cima de você para te morder uma parte sem te dar nada em troca. Já dentro da rede blockchain, você faz as suas transações de maneira privada, com privacidade, não com anonimato, mas com privacidade, de maneira tranquila, rápida, barata e direto com a outra parte que você quer enviar ou se você está recebendo, né? Sem intermediários e sem essa agressão, né, do Estado e até de outras pessoas, né, que podem querer te prejudicar por saber agora que você tem dinheiro. Então isso na blockchain não acontece, você está protegido. A gente vai no Blockchain Explorer e a gente pode ver lá transações de milhões acontecendo em questão de segundos, vão acontecendo todas as transações lá, a gente vai vendo, mas a gente não vê o nome das pessoas, a gente vê uma hash
que a gente não tem como identificar. Então, isso graças à criptografia e ao conceito de levar privacidade para as pessoas. Bom, vamos falar então como que isso já funciona hoje na internet, tá? Você tem um domínio de internet, que é uma URL, tá? Que é um endereço que determina um site. Então, por exemplo, o endereço do meu site, www.rafaelferrari.pro. Você pode digitar aí e pode ver onde que isso vai dar. Esse é um endereço que eu fui lá, comprei numa empresa que vende esses domínios e eu utilizo para direcionar, né, para um site que eu construí, a minha propriedade. Então, isso é uma espécie de propriedade digital que informa onde estão localizados os servidores para ter acesso a este site. Tá? Esses registros são mantidos pelos chamados servidores de DNS, que fazem a correlação entre os endereços alfanuméricos e o endereço IP, uma espécie de endereço para comunicação na internet. Então, o IP é o endereço do seu computador. Por exemplo, você mora na rua tal, número tal, apartamento tal, o CEP é tal. Isso é o seu endereço. Na internet é o endereço IP, que é um número, 198.132.07.4, sei lá, estou chutando aleatoriamente. É um endereço IP. E o DNS é um código matemático, vários números ali que para a gente é aleatório, né? E que, por exemplo, www.rafaelferrari.pro, ele vai, por trás disso tudo, vai ler o endereço DNS, o IP, para onde que eu quero que você seja direcionado. Então, você não vai precisar digitar um código alfanumérico gigante. Você digita rafaelferrari.pro e a internet te leva lá para o meu site. É assim que funciona, tá? Então, nesse sentido de você direcionar as pessoas para o lugar certo, né, existe um interesse muito grande que essa associação de URLs e endereços IP permaneçam inalterados, ou seja, a minha URL tem que levar para aquele endereço, não pode ser para um outro aleatório, né? Caso contrário, os usuários poderiam ser direcionados para sites maliciosos, tá? Para resolver esse problema, 7 chaves são guardadas e verificadas periodicamente em uma cerimônia pública organizada pela ONG IANA, né? Que é Internet Assigned Numbers Authority, né, que é uma instituição, então, que guarda, né, e verifica essas chaves para que esteja tudo certo. Agora, imagina um vazamento ou comprometimento dessas chaves, o que pode causar? Pode acabar com a internet. Tá? Felizmente, soluções de registro de domínios descentralizados, os chamados DDNS, né, Decentralized DNS, que não necessitam da necessidade de confianças de terceiros, estão começando a surgir nas blockchains. Por que eles não precisam de uma ONG como a IANA, por exemplo, que é comandada por pessoas e que eu tenho que confiar nessas pessoas? As pessoas podem mudar e daqui a pouco pode entrar lá uma pessoa que queira vazar esses dados. E aí, como que faz? Não é? Agora, os domínios em blockchain não, eles são descentralizados. Não é uma pessoa, uma empresa que está me vendendo aquele domínio. Eu posso registrar ele dentro da blockchain sem precisar de ninguém. O próprio algoritmo daquela blockchain faz aquilo para mim sem ninguém precisar estar lá para aprovar. E isso é a descentralização. Tá? Você pode, por exemplo, registrar um domínio, né, descentralizado usando o link da Unstoppable Domains que eu deixei aqui na descrição. Se você usar esse link, você vai ganhar um desconto especial. Eu já tenho o meu domínio, tenho minhas carteiras, tenho um site que futuramente vai estar no ar com o meu domínio, né, rafaelferrari.crypto e rafaelferrari.wallet. Eu também registrei bandolim.nft e vou registrar outros ao longo do tempo e a gente pode utilizar para inúmeras utilidades para isso, tá bom? Conclusão. Graças à criptografia, hoje temos diversas formas, não só de dinheiro, como de novos ativos negociáveis e com alto valor agregado que permite que qualquer pessoa se beneficie dessa tecnologia e tudo que ela oferece. Apesar de segura, privada, criptografada e disponível a qualquer pessoa, a blockchain e as tecnologias criptografadas e descentralizadas exigem que você tenha alguns cuidados e também um certo nível de conhecimento a respeito de como gerir essas informações, uma vez que parte da segurança das suas carteiras é totalmente feita pelo próprio usuário, ou seja, por você, o dono, detentor do criptoativo. Para você saber como você ter um atalho e entrar no mercado, né, se você ainda não sabe nada direito sobre criptoativos, Bitcoin, carteiras, hash, etc., transações, você veio parar nesse vídeo,
Eu vou te mostrar agora como você pode ter um atalho incrível e entrar com o pé direito no mercado de maneira simples, didática e segura. Se liga só. O curso Bitcoin do Zero à Lua é um curso online onde você vai poder acessar conteúdos didáticos para aprender o que é o Bitcoin, o que é a blockchain, por que você deve ter Bitcoin, como criar sua primeira carteira, como fazer sua primeira transação, o que é importante você saber nesse mercado para começar com o pé direito. Você vai ter acesso a diversos bônus, também a nossa comunidade do Discord e a estratégias exclusivas. E o melhor é que você pode fazer tudo isso também pelo celular, aprendendo de onde quer que você esteja. Então, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao curso Bitcoin do Zero à Lua para você que está começando e quer começar no mercado cripto com o pé direito. Bom, como você viu aí, você pode ter um atalho e realmente tá à frente da grande maioria das pessoas aí adotando o Bitcoin, as criptomoedas, que são a tecnologia do futuro, são o dinheiro do futuro, adotando isso de maneira segura, inteligente, didática e simples, tá? Então, para a gente finalizar a nossa conclusão aqui, ao invés de confiar em bancos, governos, empresas de terceiros que possuem pessoas que você não sabe quem nem o que estão fazendo, através de tecnologias descentralizadas e criptografadas que vieram a partir do Bitcoin, você ou qualquer outra pessoa tem o poder de resguardar as suas informações, os seus ativos, o seu dinheiro com total privacidade e segurança. Desde que, é claro, você saiba o que está fazendo e tome os devidos cuidados básicos para manter seus criptoativos seguros e acessíveis, como eu ensino no curso Bitcoin do Zero à Lua, te dando uma base do que você precisa saber para fazer suas primeiras transações aí no mercado cripto de maneira segura, tá bom? E eu vou deixar vocês aqui com uma frase do Robert Kiyosaki, que é autor do best-seller Pai Rico, Pai Pobre e de diversos outros, e ele falou, certa vez, que o Bitcoin é o dinheiro do povo. E essa é uma interpretação muito honesta do white paper do Bitcoin, que é o primeiro documento que expõe a ideia por trás do Bitcoin, da blockchain e desse novo formato de dinheiro, que é um dinheiro que não precisa de intermediários, não precisa de banco, cartão de crédito, governo, empresa. Você tem, ele é seu e ele te dá poder e liberdade e valor. Você quer enviar para qualquer pessoa, você envia. Você quer receber de qualquer pessoa, você recebe. As pessoas podem fazer doações, elas podem fazer caridade, elas podem ajudar instituições, enfim, ajudar pessoas de maneira privada. Você pode transacionar milhões, bilhões de dólares de maneira privada. E óbvio que essa questão de que o Bitcoin é usado para lavagem de dinheiro, isso é a maior mentira do mundo, porque em algum momento você vai transformar os seus criptoativos em moeda fiat. E quando você fizer isso, você vai ter que pagar o seu imposto. Então, desde que você não sonegue o imposto, e de novo, não é culpa do Bitcoin ou do dinheiro fiat, é culpa sua se você quiser sonegar, é culpa da pessoa que quiser sonegar, Então, de novo, nós vamos proibir pessoas de nascer porque outras pessoas utilizaram algo ilegal na sua vida, fizeram mal a alguém? Não, nós vamos proibir o dinheiro de papel porque algumas pessoas botaram dinheiro na cueca, esconderam mala de dinheiro em casa, fizeram mensalão e etc. Não, ninguém nunca proibiu, ninguém nunca nem sequer questionou, cogitou proibir o dinheiro de papel, o real, não é? Ou o dólar, mesmo tendo inúmeros casos de corrupção. Então, fulano comprou uma casa com dinheiro do crime. Vamos proibir de ser construídas novas casas, então, porque o problema está na casa. Não, o problema está no crime, na pessoa que cometeu o crime. Então, o Bitcoin, ele é o dinheiro do povo, ele é algo que os bancos tentaram marginalizar, que os governos tentaram marginalizar durante o início, achando que isso era um fogo de palha que não ia para frente, e hoje eles viram que as pessoas adotaram as criptomoedas porque elas são mais seguras, mais transparentes, elas são deflacionárias, principalmente o Bitcoin, elas têm um propósito melhor estabelecido, você pode usar, confiar, e se der algo errado e você discordar da visão de como aquele criptoativo está indo no mercado, você simplesmente vende seus criptoativos e adota outra solução. E essa liberdade é que é fascinante no mundo dos criptoativos, que você não tem no mundo tradicional, Você tem aquele sistema manipulado e era isso, ou você usa daquele jeito ou você não usa, E se você não usa, você tem obviamente um ônus, e se você usa também você pode ter um ônus, enfim, é complicado. Já os criptoativos é algo descentralizado, é algo muito mais colaborativo, e você tem aí
na verdade, principalmente no Bitcoin, o real dinheiro de verdade, aquele dinheiro que talvez desde o escambo lá milênios atrás é a forma de dinheiro mais honesta, transparente, verdadeira e de valor que já existiu na face da Terra, tá bom? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um like, ativa o sininho, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e compartilha esse vídeo com os seus amigos para levar essa informação para cada vez mais pessoas. E, claro, se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários aqui, porque aí a gente troca uma ideia e se eu não te responder nos comentários, posso fazer um vídeo para responder as suas dúvidas num próximo vídeo. Tá bom? Um baita abraço então e até o próximo vídeo.